Eu vou te apresentar um plano perfeito para concursos jurídicos. E quando eu digo perfeito, eu não estou falando de um plano milagroso ou de uma fórmula secreta que ninguém conhece. Eu estou falando de um plano sólido, de um plano testado, que realmente funciona e que também já levou muitos candidatos e amigos à aprovação. Esse vídeo é para você que está começando agora, para você que já estuda há algum tempo, mas sente que está perdido, sente que não sabe se está no caminho certo, que estuda muito, mas que você não vê resultado. E eu vou te mostrar, talvez, os 4 pilares fundamentais que sustentam qualquer preparação vitoriosa. Qual é esse mindset, ou enfim, mentalidade mesmo correta, qual é essa organização necessária, quais são técnicas de estudos que são mais eficazes e também estratégias de longo prazo que vão te manter firme na tua aprovação. Então fica aqui comigo até o final, vou te entregar esse roteiro completo, passo a passo, para você começar a aplicar ainda hoje. Eu me chamo Felipe Duque, sou professor aqui no Estratégia Carreira Jurídica, trabalho como procurador da Fazenda Nacional, também trabalho aqui junto das mentorias, também de estratégia, nas trilhas, no direito tributário, a gente vai estar junto aí com muita coisa boa, se Deus quiser. Vamos começar primeiro pelo esse mindset, o pensamento correto, a base de tudo, que é a nossa mentalidade. A mentalidade que você precisa desenvolver para ter sucesso em concursos jurídicos, o primeiro princípio fundamental, nós já sabemos e você precisa dominar bem. Eu penso que você não deve dizer que concurso jurídico é aquele sprint de reta final que você está chegando ali e passa logo na frente de todo mundo. É quase que uma ultramaratona. Não é maratona, não. Você precisa internalizar isso desde o primeiro dia. A média de aprovação nas carreiras jurídicas, ela tá às vezes entre 3 e até 5 anos de preparação consistente. E isso não é para te desanimar, e muito pelo contrário, é para você te dar clareza e permitir planejar a sua vida de uma forma até mais inteligente. Quando você aceita que é um processo de médio a longo prazo, você para de se desesperar por não ter passado no primeiro concurso e você já começa a construir sua preparação de maneira sustentável. Segundo princípio, você vai errar muito e isso é excelente. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. Quando você erra uma questão, você não está falhando, você está descobrindo exatamente o que você precisa estudar melhor. Os candidatos que passam, eles não são aqueles que nunca erraram. Eles são aqueles que erraram mais vezes durante a preparação e aprenderam com cada erro. Então, mude a sua própria relação com o erro. Pare de se punir mentalmente quando você erra e comece a ver cada erro como se fosse um degrau na escada da aprovação. É o que a gente faz no caderno de erros. E isso eu errei falivelmente miseravelmente muitas provas. Terceiro princípio, a consistência, ela vale muito mais que a intensidade. É melhor estudar 3 horas todos os dias com qualidade do que estudar 15 horas em um final de semana e ficar 5 dias sem abrir o livro, de ressaca durante a semana. O aprendizado ele vai acontecendo pela repetição espaçada e também pela essa exposição constante para o conteúdo. Seu cérebro, ele precisa de tempo para consolidar esse conhecimento. Por isso que a regularidade diária, ela é infinitamente mais poderosa que os picos esporádicos de dedicação. Quarto princípio, você está competindo consigo mesmo, não é com os outros candidatos. Você pare de ficar comparando seu ritmo com o ritmo dos outros. Cada pessoa tem uma realidade diferente, tem um ponto de partida diferente, uma capacidade de dedicação diferente. O que importa é você ser melhor hoje do que você era ontem. É você evoluir constantemente dentro da sua própria jornada. Então você precisa focar na tua evolução pessoal. Que teus resultados, eles vão vir naturalmente. Eu sei que parece estranho, mas é verdade. E o quinto princípio, prepare-se para sacrifícios, mas não sacrifique toda a sua saúde mental e física. Você vai ter sim que abrir mão de algumas coisas boas durante a preparação, isso é inevitável, mas você não pode abrir mão de dormir bem, de se alimentar adequadamente, de ter momentos de descanso e lazer programados. Um candidato esgotado mentalmente, ele não aprende, ele não retém informação e ele não consegue performar bem na prova. Eu sei que ele vai desistir. Então, vamos cuidar de você como parte de estratégia dessa preparação. Agora vamos falar de organização, porque de nada adianta você ter a mentalidade certa se você não consegue transformar isso numa ação concreta, numa ação organizada. O primeiro passo da organização é definir o seu objetivo com clareza. Não basta dizer, eu quero passar em concurso jurídico. Você precisa tentar definir qual concurso, qual cargo, qual área. Será que você quer magistratura? Será que você quer Ministério Público, Procuradoria, Defensoria? Cada uma dessas carreiras, ela tem um perfil de prova diferente. O peso da matéria é diferente, as bancas muitas vezes cobram as minúcias da carreira mesmo. Então, a gente tem que escolher um alvo principal. Isso não significa que você não vai fazer outros concursos, mas você
você precisa ter um norte, um objetivo primário, porque isso vai guiar muitas escolhas suas de estudo. O segundo passo é fazer um diagnóstico honesto da sua situação atual. Quanto tempo você tem disponível por dia? Será que você trabalha ou estuda em tempo integral? Qual o nível de conhecimento que você tem em cada matéria? E você precisa ser brutalmente honesto nessa avaliação. Não adianta você se iludir dizendo que você vai estudar 8 horas por dia se você trabalha em tempo integral e tem família. Você tem que montar um planejamento baseado na realidade, não na fantasia, senão você vai largar isso. O terceiro passo é a gente estruturar um cronograma de estudos. E aqui eu vou te dar uma estrutura prática e eficiente. Você pode trabalhar estudando matérias com ciclos de estudo. Um ciclo, ele pode ter, às vezes, até 2 semanas de estudo. Você vai percorrer, talvez, todas as matérias de uma vez, dedicando mais tempo proporcionalmente às disciplinas que tenham maior peso no concurso ou tratando elas de maneira igual. Eu prefiro que no começo você sempre trabalhe de maneira igual. Eu preciso que você, no começo, inclusive, para dividir as matérias, divida as matérias, começando pelas matérias que são mais importantes para a sua carreira. E aí você, depois que você já domina muito bem essas matérias mais importantes, você passa a adicionar outras matérias, para não ficar tudo de uma vez só. O quarto passo é, depois que dividiu as matérias, você organizar blocos de estudo. Então, por exemplo, eu vou começar por Direito Constitucional, e em Direito Constitucional eu vou ler a doutrina, e eu também vou ver de videoaula, e eu também depois vou fazer questões. Então você sai anotando basicamente quanto tempo você vai fazer em cada tarefa. E isso você, depois que acaba essas tarefas, você precisa também fazer exercícios, ou imediatamente, ou então pelo menos no final de semana, para você testar o seu conhecimento e ver se você está acertando pelo menos 70% de acertos no tema que você acabou de ler, para mostrar que você ou tem um grau de absorção bom de conhecimento, ou então você vai ter que ter cuidado com essa fonte. E o quinto passo da organização é ter um sistema de acompanhamento, tá? Tu vai ter que usar uma planilha, um aplicativo, um caderno, não importa, mas você precisa registrar o que você estudou a cada dia, quanto tempo você se dedicou, quantas questões você acertou e onde você teve dificuldade, porque isso te dá dados concretos para avaliar a tua evolução e fazer um ajuste inteligente no teu plano. Sem nenhum tipo de acompanhamento, você tá navegando às cegas. E eu sempre faço isso com meus alunos. Eu gosto de registrar tudo, velho, porque aí, com dados consistentes, eu tenho como tomar as melhores decisões. Se eu não tenho dados, se eu faço estudo que dá na minha cabeça, de fato, você tá perdido, né? Então eu preciso que você faça uma boa técnica também de monitorar o que foi feito, o que está sendo feito. Agora, como uma técnica de estudo, como aprender de verdade, eu quero conversar com você especialmente sobre cada vez mais fazer um estudo ativo e não passivo. É o que todo mundo fala, né? Muita gente acha que se você só estuda através, por exemplo, sei lá, de ver uma videoaula, isso é um estudo passivo, né? Mas eu quero que você, através de uma fonte passiva, ver videoaula, ou você fazer algo que não desgasta você tanto, você faça algo ativo. O que é algo ativo? Você marque a leitura do PDF e os grifos, você anote algumas coisas que você quer aprofundar, você faça questões depois de ver uma videoaula. O estudo ativo, ele faz parte de todo mundo que de alguma maneira faz um grande esforço para aprender algo. O estudo ativo, ele significa você forçando o seu cérebro para que você consiga ser protagonista do seu aprendizado. Então, sempre tente, associado a um tipo de técnica de estudo passivo, a leitura é um estudo passivo, eu também acho, só que você vai fazendo anotações, você vai fazendo grifos, você vai fazendo, portanto, memórias cognitivas para que você seja protagonista do seu aprendizado. Fazer questões, testar o conhecimento também é um estudo ativo, e é isso que você precisa fazer sempre que você estiver estudando. Professor, e o que é que vai me manter consistente, motivado e evoluindo durante toda a jornada até a aprovação? Bom, eu vou aqui recapitular esse plano perfeito. O primeiro pilar é nós termos um mindset, um pensamento bom. Entenda que é uma jornada de longo prazo. Abrace esses erros como aprendizado e priorize a consistência sobre a intensidade. Você compete consigo mesmo e você precisa cuidar da sua saúde física e mental. Segundo pilar, eu preciso de uma organização. Eu preciso definir um objetivo com clareza. Eu preciso que você faça um diagnóstico honesto de sua realidade, que você estruture um cronograma com ciclos de estudo, que organize o dia em blocos de conteúdo, que coloque, por exemplo, as questões e que tenha um sistema de acompanhamento para você avaliar a tua evolução. O terceiro pilar, eu quero que você, através das técnicas de estudo, pratique também o estudo ativo. E você também intercale os conteúdos relacionados com a prática de recuperar ativamente, seja pela jurisprudência, seja pelas questões, mas que você não se perca nesse método de conhecimento e só fique passivamente. Quarto pilar, eu quero que você tenha estratégias de longo prazo. Eu quero que você trabalhe com metas de curto, de médio e de longo prazo. Eu quero que você faça simulado depois de provas, realmente para você testar seu conhecimento. Eu quero que você construa uma rede de apoio que esteja estudando e fazendo a mesma coisa que você. E eu quero que você se mantenha atualizado na legislação e na jurisprudência,
para você desenvolver, de fato, resiliência emocional e também saber ajustar o seu plano conforme necessário, conforme os resultados que você tenha. Eu sei que esse é o plano perfeito. Não porque ele é infalível, mas porque ele é completo, ele é equilibrado e ele é comprovadamente eficaz. Eu tenho muitos alunos que eu pude testemunhar a aprovação. E seguindo esses princípios, você também pode chegar. E aprovar em concurso não é questão de sorte, não é questão de dom especial. É questão de método, disciplina e persistência. O mais burro consegue, o mais ignorante consegue. Eu sei que o estudo com seriedade e constância vai fazer você chegar lá. Pode levar tempo, vai ter obstáculos, mas você vai chegar. Grande abraço, fica com Deus.